Olá, eu sou a professora Priscila Guedes. Nessa aula nós vamos fazer mais um exercício envolvendo inequações que recaiam em produto e quociente de funções afins e quadráticas. Bem, aqui nós queremos saber quais são os números inteiros que satisfazem a inequação 1 sobre x menos 2 mais 3 sobre x menos 3, que é menor do que zero. Bem, então para isso eu vou começar multiplicando a primeira fração por x menos 3, numerador e denominador, claro, e a segunda fração, numerador e denominador, por x menos 2. Dessa forma, eu vou garantir que as duas frações terão o mesmo denominador. Então, 1 vezes x menos 3 vai ficar x menos 3 sobre x menos 2 vezes x menos 3. E aqui nós teremos mais 3 vezes x menos 2 sobre x menos 3 vezes x menos 2. E essa soma deve ser menor do que zero. Bem, vou fazer a distributiva aqui na minha segunda fração e já vou escrever essa soma como uma única fração, já que os denominadores são iguais, né? Então, nós teremos aqui x menos 3 mais 3x menos 6, que está dividido por x menos 2 vezes x menos 3. E isso deve ser menor do que zero. Então, teremos no numerador x mais 3x, então 4x, menos 3 menos 6, menos 9, dividido por x menos 2, vezes x menos 3, tudo menor do que zero. Bem, então eu consegui reescrever a minha equação como um quociente, né? Então, eu vou pensar no numerador como uma função, vai ser a função f de x igual a 4x menos 9. E no denominador, eu tenho esse produto, x menos 2 vezes x menos 3. Eu poderia pensar em cada produto como uma função, mas eu vou pensar no produto todo como uma única função. Por que eu vou fazer desse jeito? Porque assim, quando eu for fazer o estudo do sinal e utilizar aquelas retas para fazer o quociente dos sinais, eu só vou precisar de dois estudos, né? O estudo dessa função f e dessa função g, que eu vou chamar, vou colocar aqui ao lado. Então, a função g de x vai ser a função x menos 2 vezes x menos 3. Bem, voltando aqui para a função f, vou fazer o estudo do sinal dela. A raiz da função f vai ser 9/4. Além disso, o valor do a da função f, que é igual a 4, o coeficiente angular da função f, ele é positivo. Então, isso me garante que a função f, ela vai ser uma função crescente para todo x real. E ela vai intersectar o eixo x exatamente na sua raiz 9/4. Ok? Bem, olhando para esse esboço, a gente vê que a função f é positiva quando x é maior do que 9/4 e ela é negativa quando x é menor do que 9/4. Então, já tenho aqui o estudo do sinal da f. A função g, que foi dada por esse produto de dois fatores de primeiro grau, consequentemente vai ser uma função de segundo grau, uma função quadrática. Bem, é claro que as raízes são 2 e 3, fica muito fácil verificar se ela já está na forma fatorada. Além disso, se eu desenvolver aqui, ó, o produto,
eu vou ver que essa função g, ela também pode ser escrita como x² menos 5x mais c. Termo de grau 1 nos dois fatores, quando eu multiplico os dois, o coeficiente vai ser 1. Então, se ele é positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Então, aqui eu tenho um esboço do gráfico da função g. Raízes 2 e 3, concavidade voltada para cima. Com isso, a função g é positiva quando x é menor do que 2 ou x maior do que 3, e ela vai ser negativa entre 2 e 3. Bem, estudei o sinal da função f, estudei o sinal da função g, vou finalmente fazer o estudo do sinal do quociente. Vou considerar aqui as três retas. Na primeira, vou colocar os sinais da f, na segunda, os sinais da g, e na terceira, os sinais do quociente f por g de x. Bem, a função f tem raiz 9/4, então vou marcar aqui 9/4. Já vou fazer a linha pontilhada para marcar 9/4 nas demais retas. E aí a gente consegue perceber que a função f é positiva toda vez que o x é maior do que 9/4, zero aqui, né? Raiz. E negativa quando o x é menor do que 9/4. Então, tá aqui. A função g tem como raízes 2 e 3. 9/4 é maior que 2, menor que 3. Então, vou colocar o 2 aqui e o 3 aqui. Então, vou tracejar para encontrar o 2 e o 3 nas outras retas. Então, 2 e 3 são as raízes, vou indicar colocando o zerinho sobre o 2 e o 3 aqui. Entre 2 e 3, a função g, ela é negativa. X menor do que 2 ou x maior do que 3, a função g é positiva. Bem, então já tenho aqui na primeira linha estudo do sinal da f, segunda linha estudo do sinal da g. Vou fazer o quociente entre esses sinais. Então, quando x é menor do que 2, f é negativa, g é positiva, o quociente vai ser negativo. Quando x é igual a 2, a f é negativa, mas a g é igual a 0. Bem, eu não posso dividir por 0. Então, quando x é igual a 2, o quociente não está definido. Vou colocar a bolinha aberta sobre a reta para indicar que o 2 nunca pode ser solução. Imagina, não está nem definido, imagina a solução. E vou colocar sobre o 2 a sigla ND, não definido, para ressaltar isso, para a gente não esquecer. No intervalo 2, 9/4, ambas são negativas, então o quociente vai ser positivo. 9/4 é raiz da f e a g é negativa, então vai ser raiz do quociente também. No intervalo 9/4, 3, f positiva, g negativa, o quociente é negativo. Quando x é igual a 3, a g é 0. Como eu não posso dividir por 0,
A divisão não está definida para x igual a 3, bola aberta sobre a reta. E aqui a sigla ND, não definida. E finalmente, quando x é maior do que 3, a função f e a função g são positivas. Consequentemente, o quociente entre elas também será. Então, conseguimos aqui fazer o estudo do sinal do quociente. Mas nós queríamos saber quando esse quociente era negativo. Mais do que isso, nós queríamos saber quais são os números inteiros que satisfazem essa inequação. Então, olhando aqui para o nosso estudo, nós temos o seguinte, essa inequação, esse quociente, né? Ele vai ser negativo toda vez que o x for menor do que o 2 e entre 9/4 e 3. Bem, então o que a gente precisa agora é determinar quais são os números inteiros que pertencem a esses intervalos, né? Entre 9/4 e 3 não existe nenhum número inteiro. Então, eu vou olhar os números inteiros menores do que 2. Então, a minha solução pode ser dada como x pertence conjunto dos números inteiros, a gente representa pela a letrinha z, né? Tal que x é menor do que 2. Ou eu ainda posso dar o conjunto solução listando quem são esses números inteiros, né? Números inteiros menores que 2, nós temos o 1, o 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, uma vez que esse conjunto ele é infinito. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.